Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, sou advogado criminalista e hoje vamos começar nosso curso de Direito Penal. Vou começar hoje pela parte geral. Vou utilizar um método que funciona para mim, que são mapas mentais, anotações. Não vou anotar agora porque já anotei para fazer essa aula, mas aconselho que vocês estejam com caneta e papel na mão para melhorar a fixação na mente de vocês. E no final, eu costumo elaborar questões sobre a matéria que eu estudei, porque se eu consigo elaborar questões e responder essas questões, significa que eu aprendi a matéria. O que eu não consegui, eu volto e reestudo. O mapa mental que vamos utilizar hoje, ele está bem explicativo, então depois vocês podem voltar, anotar tudo que está explicado nele ali. E eu peço a compreensão de vocês, a paciência, porque eu não estou acostumado com esse tipo de aplicativo, então pode ser que eu apanhe um pouco aqui. Mas vamos lá, sem enrolação, hoje a gente vamos falar sobre a infração penal. O que é infração penal? É gênero que se divide em crime e contravenção penal. Então, o Brasil ele adotou a teoria bipartida ou dicotômica, é a mesma coisa, mas é importante você saber essas nomenclaturas para não cair em pegadinha de prova. Hoje vamos falar sobre a diferença desses dois institutos, que é o que costuma dificultar o nosso dia a dia e que é o mais importante. Vamos lá, eu vou colocar de um jeito aqui que dê para comparar. Então, o azul são os crimes e o roxo aqui são as contravenções. Vou comparando um com o outro. Contravenções penais estão na Lei 3.688 de 1941 e também são conhecidas como crime anão. Por quê? Porque são, como vocês vão ver no decorrer da aula, as punições são muito mais brandas, por se tratar de infrações de pequeno potencial ofensivo. Já os crimes, as punições são diversas. Tem crimes que são de pequeno potencial ofensivo, crimes que são de potencial ofensivo muito grande, então as punições variam muito. Vamos começar. O primeiro ponto importante aqui é relacionado realmente à punição. Na contravenção penal, só se admite prisão simples ou multa. Que é prisão simples? A prisão simples, ela só admite o regime de pena aberto ou semiaberto. Ela jamais regride para o regime fechado, ela jamais admite o regime fechado. Já os crimes, eles podem ser punidos com detenção ou reclusão. Quando vocês olharem o direito penal, o Código Penal, vocês vão ver que tem ali na pena os crimes de maior potencial ofensivo vai estar assim: pena reclusão de 2 a 5 anos, pena reclusão de 10 a 20 anos, pena detenção de 1 a 2 anos. Então, qual é a diferença entre eles? A reclusão, ela pode ter o início de pena no aberto, no semiaberto ou no fechado. Vai depender das circunstâncias do agente que praticou esse crime, vai depender do crime que foi praticado, mas ela pode começar no regime fechado. Já a detenção, assim como a prisão simples, só pode começar no regime aberto ou semiaberto. A diferença entre a prisão simples e a detenção está na possibilidade de regressão, porque a detenção ela admite a regressão do regime fechado. Então, se a pessoa está cumprindo a pena de detenção dela no regime aberto, por exemplo, aí ela descumpre alguma norma, ela descumpre alguma cautelar que foi imposta para ela, ou ela comete outro crime, ela pode regredir do regime aberto para o fechado. Já na prisão simples, jamais vai poder ocorrer essa regressão. Jamais vai poder ser aplicado o regime fechado. Essa é a diferença entre eles. Já outra diferença importante aqui é o tempo de cumprimento de pena e de condenação. Na contravenção penal, o artigo 10 da Lei de Contravenções Penais traz que o tempo máximo de cumprimento de pena é de 5 anos. Não pode ser desse tempo. Já nos crimes, o tempo máximo de cumprimento de pena, no artigo 75 da Lei do Código Penal, é de 40 anos. Tem um ponto importante aqui para tratar, que eu até deixei destacado aqui. Embora o tempo máximo que a pessoa possa ficar cumprindo pena seja de 40 anos, ela pode ser condenada a um tempo maior. Ela pode ser condenada a um tempo muito maior. Só que, como é vedado no Brasil a prisão perpétua, o tempo máximo de cumprimento será de 40 anos. Por exemplo, a pessoa ela é condenada a 100 anos de reclusão no regime fechado. Ela só vai ficar presa 40 anos. Só que todos os benefícios dela ali da execução penal vão ser contados em cima de 100 anos. Vamos lá. João foi condenado a uma pena de 100 anos de reclusão no regime fechado.
Para ele progredir para o regime semiaberto, ele tem que cumprir 40% dessa pena. Os 40% para a progressão não vão ser calculados em cima dos 40 anos, vão ser calculados em cima dos 100 anos que ele foi condenado. Então, provavelmente, João vai ficar esses 40 anos inteiro preso. Se vocês não entenderam, depois vocês deixem em comentários, viu? Que eu respondo para vocês. Mas eu deixei bem explicadinho aqui, depois vocês voltam, deem uma lida, é um ponto muito importante. E abram o texto de lei, comecem a acostumar a ler o texto de lei, porque muitas provas, elas vêm realmente o texto de lei ali copiado e colado, então vocês têm que ter familiaridade com ele. Outro ponto importante está relacionado à ação penal. Nas contravenções penais, o artigo 17 traz que a ação penal ela sempre será pública, então não admite ação privada. Já nos crimes, pode ser aplicado tanto a ação privada quanto a ação pública. Depois eu vou fazer uma aula explicando a diferença entre essas ações, porque tem ação pública condicionada, ação pública incondicionada, e eu vou explicar tudo. Mas em outra aula, aqui o importante é vocês saberem a diferença entre a contravenção e o crime. Outro ponto está na tentativa. Os crimes, eles admitem a punição para tentativa. Em raras exceções ali, como por exemplo nos crimes culposos, que daí não tem como admitir tentativa, né? Como a pessoa não vai querer cometer o crime, vai tentar cometer o crime. Então não faz sentido. Mas o crime, via de regra, a maioria ali admite tentativa, a punição para tentativa. Tem a diminuição de pena, mas admite. Já nas contravenções penais, embora você possa visualizar uma tentativa de contravenção, ela não é punível. O legislador entendeu que ela não é punível. Está no artigo 4º. Então, beleza. Se vocês vão ler ali a lei de contravenções, vocês vão ver vários casos ali que falam, não, cara, como assim não é punível? Ele pode tentar fazer isso e não conseguir. Só que por ser de pequeno potencial ofensivo, o legislador entendeu que não compensa punir a tentativa nos casos das contravenções. Outro ponto está relacionado à aplicação da lei na extraterritorialidade. O artigo 2º da Lei de Contravenção Penal traz que a Lei de Contravenções Penais não vai ser aplicada às contravenções praticadas fora do território brasileiro. Já quando falamos de crime, o artigo 7º do Código Penal, eu aconselho que vocês leiam ele traz várias hipóteses ali em que será aplicada a lei penal fora do território brasileiro. Isso é assunto para outra aula também aqui. Se atentem para a diferença entre a contravenção e os crimes. Mas já leiam esses artigos para ir se familiarizando. Outro ponto importante está relacionado à competência. O STJ, na súmula 38, ele entendeu que a competência para julgar as contravenções penais era estadual, salvo para aquela pessoa que tem foro por prerrogativa de função. Aí ela poderá ser julgada pela justiça compatível com o foro de prerrogativa de função dela. Só nessas hipóteses. Para uma pessoa comum é a justiça estadual. Já a competência para julgar os crimes são diversas. Então, a aula vai ter que ser feita numa aula bem extensa, porque as competências são diversas. Tem competência para a justiça eleitoral, tem competência para jogar o presidente da república, tem competência para jogar deputado, tem competência para jogar senador. Então, assim, as competências são diversas quando falamos de crime. Um ponto importantíssimo aqui também é relacionado às prisões cautelares, que é a prisão flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Não são aplicadas contravenções penais. Por quê? Porque não tem regime fechado e não faz sentido. Nas contravenções penais é lavrado o TCO. Então, por se tratar de pequeno potencial ofensivo, é lavrado o termo circunstancial de ocorrência, que está ali na Lei 9.099 de 95. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, por exemplo, em uma ocorrência de som alto que a polícia chama, ou alguma discussão, uma vez de fato, coisa simples ali de contravenção penal. O próprio policial ele já faz em termos circunstanciais de ocorrência, você não vai preso. Então ele faz aquele termo e fala, ó, tal data você vai comparecer, você vai ser intimado para comparecer no juizado especial da sua região, juizado especial criminal no caso. E ali no juizado especial criminal, como se trata de crime de contravenção penal ou crime de pequeno potencial ofensivo, vai ser ali resolvido ali na hora por um acordo de composição civil e coisa simples. Então é isso.
Já nos crimes, é perfeitamente possível o APF e as prisões cautelares também. O APF é o auto de prisão em flagrante. Quando não se tratar de crime de pequeno potencial ofensivo, onde também será feito o termo circunstanciado da Lei 9.099 de 95, quando for outro tipo de crime, por exemplo, os crimes da Lei Maria da Penha, como lesão corporal, ou quando for um homicídio, tráfico, roubo, furto, aí poderá ser sim lavrado o termo de prisão em flagrante. A pessoa poderá ficar presa e depois poderá ser convertido ali em prisão preventiva, poderá ter a polícia pode pedir ali a prisão temporária. Então, nesses casos, nos casos de crimes, se admitem as prisões cautelares. Já nas contravenções penais, não. Importantíssimo isso. Outro ponto importante é relacionado ao sursis. O artigo 10, o artigo 11, desculpa, da Lei de Contravenção Penal, traz ali as hipóteses do sursis, que, se eu não me engano, é de 1 a 3 anos, o período de prova, no máximo. Não se fala sursis, viu? Desculpa aí, fala sursi. Sursis a gente passa vergonha. Se escreve sursis, mas se fala sursi. E o artigo 77 do Código Penal, ele traz ali as hipóteses do sursi para os crimes, né? Que são várias as hipóteses. Tem o sursi etário, tem o sursi comum, humanitário. Então é bom prestar atenção nisso. Então vamos lá, leia o texto de lei. Aqui o importante é o que eu falei. Ver a diferenciação entre eles. Esse é o objetivo da aula. Então vamos lá. E aqui eu formulei algumas questões para vocês responderem. Questões para fixação da aula mesmo. Que é a seguinte, né? A primeira questão. Quais o regime de pena admite as contravenções penais? São questões que você mesmo pode formular, viu? Você pega e terminou a aula, você formula questões para você responder. Isso aí ajuda muito na fixação, porque você acaba se auto-explicando a matéria. Então as questões estão aqui, vocês leiam as questões, respondam as questões, se quiser depois aí que eu comece a fazer aulas relacionadas, só para a gente responder questões também, é uma dica, seria legal. Mas vou deixar aqui para vocês responderem. E façam outras também, não deixem só nessas questões que eu fiz. Então vamos lá. Então hoje a gente aprendeu o que é infração penal, que ela é gênero de crime e contravenção. Aprendemos que o Brasil adotou a teoria bipartida ou dicotômica, é a mesma coisa, para a infração penal. Vimos a diferença entre eles, esses dois institutos, e eu espero ter ajudado vocês. E até a próxima aula. E é isso. Vão dando dica aí, o que eu posso melhorar, o que eu não posso, porque eu não estou acostumado com esse tipo de, de vídeo, de aula, de aproximação com vocês mesmo. E é isso. O que vocês acharem que eu posso implementar, vocês deixem nos comentários e eu vou trabalhar em cima disso.